Você se lembra como era o Brasil antes do Plano Real? Como eram os preços das coisas antes da gente ter uma moeda estável? Muita gente não se lembra desse período, muita gente sequer era nascido. Mas a realidade do povo brasileiro, quando a inflação estava totalmente fora de controle, era de enlouquecer. Só para você ter uma ideia, um cafezinho custava mais de 1.200 cruzeiros reais. Um saco de café custava 20 mil, uma garrafa de Coca-Cola, 19 mil. Coca-Cola ou Pepsi-Cola, 1 litro e 25 sem castro, 19.800. E assim eram os números, as pessoas iam ao mercado e gastavam, sei lá, 1 milhão de cruzeiros. E no mês seguinte, elas gastavam 1,5 milhão e assim ia. Bom, eu vou contar um pouquinho da história de como era o Brasil antes do Plano Real e depois do Plano Real, com a estabilização da moeda e a redução da inflação. Antes de eu começar, eu queria te pedir para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho para você saber toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Pessoal, vamos lá. A moeda que antecedeu o real em 1994 chamava-se Cruzeiro Real. Mas antes de ser Cruzeiro Real, ela já tinha sido Cruzeiro, Cruzado, ela ia e voltava e cortavam-se zeros e tentaram vários planos econômicos, sobretudo ali no governo Sarney, governo Collor, tentando conter a inflação. Porque a inflação tira o valor do nosso dinheiro, ele corrói a nossa riqueza. E quando eu falo riqueza, eu não estou me referindo a você ser rico. A nossa riqueza é até o nosso tempo. A gente trabalha para ganhar um valor que compra cada vez menos. A gente tinha no Brasil a realidade de uma inflação mensal que chegava a 80%. Imaginem você que naquela época, se você por acaso adoecesse, ficasse internado ali 20 dias, por algum motivo, por um período, de um mês, você não saísse às ruas e não acompanhasse o preço das coisas, passado esse tempo, quando você voltava ao mercado, ia à padaria ou ia numa loja, você simplesmente não fazia ideia de quanto as coisas estavam custando. E eu me refiro ao pãozinho, ao refrigerante, a qualquer coisa. O salário tinha que ser reajustado com frequência. Mês a mês, o valor que você recebia mudava. E quando você recebia, você tinha que correr ao mercado para fazer compras. Porque se você esperasse algumas semanas para comprar os mantimentos para sua casa, o seu salário que você recebeu simplesmente não ia dar. Então era uma loucura viver assim e o Plano Real veio com uma fórmula muito engenhosa para tentar resolver esse problema. Isso depois do Plano Cruzeiro, do Plano Verão, do Plano Collor 1, do Plano Collor 2 e tantas outras tentativas que deram errado. O primeiro passo para consolidar o sucesso do Plano Real foi estabelecer uma unidade de referência de valor, era URV, porque as pessoas simplesmente elas tinham perdido a referência de valor das coisas. O dinheiro não é mais o dinheiro que a gente vê hoje como uma reserva que a gente faz. O dinheiro era uma batata quente, você tinha que pegar e transformá-lo em alguma coisa. Então, esse primeiro passo não foi a troca do Cruzeiro Real pelo real, mas simplesmente estabelecer uma referência, como muitas vezes a gente usa o dólar, para dizer o seguinte, olha, o pãozinho custa 10 centavos de URV, apesar do valor dele em cruzeiros reais à época mudar todos os dias. E com isso as pessoas foram acostumando o seu subconsciente, transformando a sua referência a números mais estáveis de valor das coisas. Quando isso foi se disseminando meses depois, em 1º de julho de 1994, ou seja, há 28 anos, criou-se então o real e se substituiu a moeda de Cruzeiro Real para o real. O Cruzeiro Real, vocês veem nessa foto aqui, as cédulas eram de 500 mil e tantos mil e centenas de milhares e nunca era suficiente para você comprar as coisas. Com o real, não. Com uma moeda de R$1, você conseguia comprar, por exemplo, 10 pães.
Com 50 centavos, você tomava um café com leite na padaria ou colocava 1 litro de gasolina no tanque do seu carro. Obviamente, não era só substituir a moeda, era preciso também segurar toda essa desorganização da economia. E isso aconteceu com política de juros, controle do câmbio e outras medidas que tornaram o Brasil um país estável o suficiente para começar a atrair investimentos. O real foi muito importante para que as pessoas comuns, como eu e você, pudéssemos começar a programar a nossa vida. Tudo isso que a gente vive hoje, de ir numa loja de carro financiar um carro ou comprar um imóvel financiado, a gente ter previsibilidade dos valores que a gente vai pagar nas parcelas, nada disso existia. A gente não conseguia ir ao shopping e comprar uma muda de roupa parcelado. Simplesmente não valia a pena, porque se as lojas parcelassem o valor dos seus produtos antes do Plano Real, elas iam perdendo valor mês a mês ou elas teriam que aplicar uma correção que elas também não sabiam se a inflação ia subir ainda mais. Enfim, o Plano Real resolveu isso. Se hoje a gente consegue ter um mínimo de previsibilidade nas coisas que a gente compra, isso a gente deve ao Plano Real, que foi liderado à época pelo Gustavo Franco, que era presidente do Banco Central, e o Fernando Henrique Cardoso. Eles tiveram o papel de conseguir apoio do presidente Itamar Franco, de fazer toda a organização da economia e conseguir aprovar o Plano Real junto ao Congresso. Uma vez que isso aconteceu, o Brasil, então, como eu ia dizendo, voltou a ser um país onde você conseguia fazer um planejamento para receber investimentos de longo prazo de empresas estrangeiras. E aí o Brasil começou a fortalecer de novo o seu comércio, a sua indústria, ter mais condições de planejamento de longo prazo em qualquer ramo de atividade, seja uma livraria, seja um produtor agropecuário ou uma grande indústria. E o Brasil foi se transformando ao longo do tempo. Óbvio que a gente chegou com dificuldades a esse cenário. Por muito tempo, o Brasil teve uma taxa de juros muito alta, apesar do câmbio estar estável. E aí, o fluxo de dinheiro que vinha para se aproveitar dessa taxa de juros alta e não necessariamente estabelecer aqui investimentos de longo prazo. Mas isso era necessário que acontecesse, porque o grande capital internacional ele não vai embarcar de primeira, ele precisa comprovar que realmente, ainda mais o Brasil, com quantas tentativas e tantos erros, era preciso que o Brasil se provasse ao longo do tempo e essa foi a fórmula encontrada. Inclusive uma fórmula que se inspirou na Alemanha, que lá pela década de 20, 30 também sofreu um problema inflacionário muito grave e conseguiu estabilizar o marco, que era a moeda alemã, antes do euro, criando essa fórmula da referência. Mas o que aconteceu com o Plano Real nesses últimos 28 anos? Meus amigos, muita coisa mudou, né? Por um bom período, a gente se acostumou com uma inflação quase zero. O câmbio, o real chegou a ser mais valorizado com o dólar. Ou seja, a gente chegava com uma moeda de R$1 e comprava mais que $1. Isso hoje, com esse dólar aqui voltando para 5,50, isso para a gente é inimaginável, mas houve uma época que foi assim. E desse período para cá, a gente viu, primeiro, um descongelamento do câmbio muito desorganizado em 1999. O câmbio acabou estourando, e ele foi subindo até a casa de R$3, ali quando se aproximou a eleição do Lula. E depois que o Lula ganhou, substituindo o Fernando Henrique Cardoso, e trouxe uma agenda que olhava para a indústria, ele acabou se aproximando de empresários, tinha José de Alencar como seu vice, que era um grande industrial da área têxtil. O mercado começou a ver com tranquilidade a gestão Lula no que diz respeito à economia. Ele tinha Antônio Palocci no Ministério da Economia, que era uma figura política, tinha sido prefeito de Ribeirão Preto,
um médico, enfim, não tinha intimidade com o ambiente econômico, mas se revelou uma pessoa, na época, que conseguia dialogar e passar alguma tranquilidade, tanto ao empresariado quanto ao mercado financeiro. E no Banco Central, quem assumiu foi Henrique Meirelles, que tinha sido funcionário de grandes bancos internacionais por toda a sua vida e trazia essa credibilidade e esse acesso aos mercados internacionais. Isso tudo criou um ambiente de uma certa tranquilidade. O Brasil começou a receber investimentos, o dólar foi caindo, chegou, acho que a mínima ali do governo Lula, na casa de 1,50, mais ou menos isso, e veio a crise internacional de 2008, que o Lula chamou de marolinha, e a gente conseguiu passar segurando o real para que não houvesse aqui uma grande crise. A gente sabe que depois essa crise se apresentou aí ainda mais com todos os problemas de corrupção, todos os problemas que o próprio PT gerou ao Brasil, mas enfim, o plano real, o real, mantinha-se firme. O cenário que a gente vive hoje, ele é um cenário que volta a nos preocupar, sobretudo pela questão inflacionária. O Brasil tem hoje uma inflação muito incômoda e, apesar de muita gente dizer que a inflação é um fenômeno mundial, o problema que nós temos no Brasil é que essa inflação está acompanhada de outros elementos que são muito graves. O primeiro deles é que a inflação aqui vem acompanhado de alta taxa de juros. E essa alta taxa de juros, que deveria atrair o investimento especulativo internacional, ela não está sendo capaz de conter o dólar. A gente tem acompanhado aí nas últimas semanas a evolução do dólar, que está de novo aí chegando perto de 5,50, e isso dá demonstrações que o Brasil não é um ambiente hoje atrativo para o investimento externo. Nós temos graves problemas políticos, uma eleição que se aproxima num país extremamente polarizado e com um resultado ainda incerto. A gente tem o endividamento das famílias brasileiras batendo recordes, e isso tudo causa uma quebra na previsibilidade do futuro no Brasil. E aí eu não estou dizendo só para quem vem de fora investir aqui, mas estou dizendo também para as pessoas que estão investindo no Brasil, que são brasileiras. Pegue, por exemplo, várias cidades que tiveram uma grande expansão do mercado imobiliário, muita construção de casas, de prédios. Quando uma construtora vai construir, lançar um empreendimento, ele, obviamente, faz uma programação de custos para estabelecer o preço desse imóvel. O problema hoje é que nem o construtor está conseguindo prever o real custo final daquela obra, como também, em razão dos juros muito altos, quem compra esse imóvel, quando faz um financiamento, ele simplesmente está pagando um valor muito alto. E aí você não consegue sair do aluguel porque a diferença entre a parcela que você paga na sua casa própria e o aluguel que tem disponível no mercado acaba ficando muito grande e ele não cabe no seu orçamento. Você tem indústrias que veem oportunidades de expandir. A um lado do dólar estar alto, que é positivo para o Brasil, é quando você tem uma indústria que produz algum tipo de produto que pode ser exportado. A mão de obra em dólar fica mais barato, o custo em geral fica mais barato e com isso a gente ganha competitividade. Só que se você pega uma indústria que hoje precisa contrair um empréstimo para expandir a sua produção, essa indústria vai se confrontar com juros muito altos. E aí você fica diante de uma situação que você vai correr o risco do investimento, mas quem mais vai ganhar não será você. Quem mais vai ganhar acaba sendo o governo, em razão dos tributos, e o banco, em razão dos juros. E essa fórmula inibe o investimento, inibe a expansão da nossa base industrial e gera uma falta de crescimento no emprego, gera uma falta de confiança no Brasil. As pessoas com juros altos, elas tendem a deixar o seu dinheiro rendendo no banco, ao invés de tomarem risco para investir em algum negócio, seja uma pequena loja de doces e salgados, seja numa nova indústria para produzir algum tipo de autopeça, por exemplo.
O Brasil ele vai ficando desarrumado e os sinais que a gente vê chegando de Brasília, eles são preocupantes porque nós não estamos caminhando para a solução desse cenário. Enquanto a gente ficar bradando que a situação do Brasil é complexa, mas a situação do mundo também é complexa, como se isso fosse uma justificativa para a confusão que a gente vive, a gente não vai caminhar para a solução e trazer de novo uma tranquilidade para o povo brasileiro que permita ele voltar a planejar, ele voltar a sonhar, ele voltar a olhar para o horizonte onde os seus filhos terão uma vida melhor do que a dele. Porque hoje em dia, meus amigos, passados 28 anos do Plano Real, a gente caminha a passos largos a dar uma ré até 1993. Esse era o meu recado. Muito obrigado.